Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Ítalo Ciba para proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 10ª sessão extraordinária em 30 de abril de 2019. Às 18h01, com a presença dos senhores vereadores, professor Célio Luparelli, Inaldo Silva, César Maia, Babá, Juninho da Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Fernando Ilha, Wellington Dias, Leonel Brizola, Dr. Carlos Eduardo, Rocal, William Coelho, Renato Cinco, Paulo Pinheiro, Rafael Aloysio de Freitas, Matheus Floriano, Dr. Jorge Manaia, Tereza Berg, Felipe Michel, Dr. João Ricardo, Jair Mendes Gomes, Zico, Tarciso Mota, Raimon, Taina Basto, Fátima da Solidariedade, Marcelo Siciliano, Dr. Marcos Paulo, Átila Nunes, Marcelino de Almeida, Alexandre Esquerdo, Tiãozinho do Jacaré, Ítalo Ciba, Renato Moura, Carlos Bolsonaro, Lucinha Novaes, Dr. Gilberto, Vera Lins, Professor Adalmir, Rosa Fernandes, Marcelo Ará, Leandro Lira, Tiago Carribeiro, Johnny Mouras, eu, Major Elitusalém. 45. Assume a presidência o senhor vereador Rocal, primeiro secretário em exercício. Encerra-se a sessão às 18h26. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Na primeira parte do grande expediente, o primeiro orador inscrito é o nobre vereador Leandro Lira, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente, senhoras, senhores vereadores, cidadãos que nos escutam. Presidente, eu venho nessa tribuna para tratar da assinatura nessa última terça-feira, no dia que antecedeu o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, da assinatura pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, da medida provisória, cujo nome é Medida Provisória que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece garantias de livre mercado, análise de impacto regulatório e dá outras providências. Presidente, eu tenho acompanhado a discussão sobre essa pauta de desburocratização e não existe outra reação possível frente à assinatura dessa medida provisória que não seja a comemoração. Felizmente, a gente não viu isso ser dada a devida cobertura a isso nos veículos de imprensa, mas essa é uma medida fundamental para poder reverter a situação de crise econômica e desemprego que nós temos hoje no Brasil, onde o número de desempregados ultrapassa 13 milhões de brasileiros. E é uma medida importante não só porque se alinha com as diretrizes e com os princípios do liberalismo, do livre mercado, valorização da livre iniciativa, da liberdade de ação, da liberdade de se empreender, mas também porque ataca um ponto fundamental que impede o progresso e o desenvolvimento do Brasil, que é justamente a quantidade de regulamentos de burocracia e a heterogeneidade deles nos diferentes municípios que nós temos no Brasil. Porque o que essa medida provisória faz, presidente, é que ela homogeneiza, ela torna padrão, ela confere uma norma geral justamente para poder tornar mais previsível, mais compreensível, mais fácil a atividade econômica no Brasil. E eu digo que eu sou testemunha porque eu acompanhei de perto as iniciativas locais que existiam. Cada estado instituía um comitê. Aqui, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o responsável por isso, o órgão responsável por isso era a Junta Comercial, para tentar avançar essa pauta de desburocratização.
O nome do comitê chama-se COGIRE. É um comitê que ele junta não apenas órgãos do Estado do Rio de Janeiro, mas também do município do Rio. Então, por exemplo, você tem uma mesma mesa, reuniões periódicas feitas pelo Corpo de Bombeiros, pelo presidente da Junta Comercial, pela Secretaria de Meio Ambiente, pelas pessoas responsáveis pela autorização e pelo licenciamento no município. E, paulatinamente, essas reuniões eram feitas para tentar avançar justamente nessa pauta de desburocratização, mas a gente percebia que, apesar do esforço, o progresso ele era lento e aquém daquilo que se fazia necessário para que justamente a gente pudesse reverter em tempo hábil a situação de crise e de desemprego que nós temos no país. Tanto é que, infelizmente, o Brasil insiste em ficar nas posições mais baixas, sempre que colocado em rankings de empreendedorismo, de liberdade econômica e de livre iniciativa. E justamente com uma medida provisória que ela busca reverter a lógica. Ela pega as atividades de menor potencial lesivo, vamos dizer assim, com menor risco, e ela concede ao particular a confiança e a responsabilidade para poder tocar o seu negócio. Um pequeno comércio, uma confecção, uma lanchonete. E a partir daí, busca-se fazer com que o Brasil dê uma virada. Uma virada justamente nesse pilar que emperra o bom desenrolar da atividade econômica, que emperra a vida de quem quer desenvolver o país. Sobretudo do pequeno empreendedor, da pequena empresa, que é justamente quem gera a maior parte dos empregos no país. É por isso que essa medida provisória ela vem num momento importantíssimo. Eu já disse aqui da importância que isso tem para o município do Rio de Janeiro. Nós já tínhamos esforços sendo feitos nessa direção, mas essa medida agora, instituindo uma norma geral, tentando homogeneizar, mudando a lógica do governo. O governo ele sempre tenta emperrar, ele sempre pede uma autorização, ele pede um documento, ele sempre desconfia. E aí o particular, quem quer gerar emprego, quem quer gerar renda, quem quer abrir uma empresa, que prove que tem as condições de fazê-lo. Agora a lógica está invertida. Você já parte do pressuposto que você pode fazer. E é o poder público que tem prazo, caso queira contestar. E caso não conteste, a presunção é de que o negócio é viável, de que o negócio deve ser preservado. Ao contrário do que acontece hoje, que caso você não tenha uma manifestação do poder público autorizando, você está operando de maneira ilegal. E esse é um pilar importante, presidente, porque basicamente para quem leva o país nas costas, realmente, quem trabalha, quem toma risco, quem gera emprego, quem toca uma atividade econômica, são dois principais pontos que atrapalham. O primeiro deles é a carga tributária, a quantidade de impostos massiva. E o segundo pilar é a quantidade de burocracia, de obrigação acessória, de regulamento, de regra que se tem para cumprir. A medida provisória da liberdade econômica, ela ataca justamente essa quantidade de burocracia e de peso que tem sobre a atividade econômica. E a partir daí, tendo essa frente sido resolvida, como eu tenho certeza que será, justamente porque o Congresso, a partir do momento em que for deliberar, certamente vai aprovar, vai ratificar essa medida provisória, que é um marco na história do Brasil. A partir daí nós poderemos passar para o outro pilar, que é justamente o pilar dos impostos, a elevada carga tributária, que não só é alta, como é ainda cobrada da pior maneira possível, da maneira mais difícil, da maneira mais complexa. E é justamente essa pauta que está para vir, para ser discutida no Brasil, com a tão famosa e já exaustivamente lembrada reforma tributária. Reforma tributária essa que o governo já sinalizou que é a próxima pauta que será enviada ao Congresso Nacional após a discussão da reforma da Previdência. E aí, presidente, eu não podia também deixar de registrar aqui dessa tribuna que, infelizmente, o movimento em relação à carga tributária que nós temos visto no Rio de Janeiro, ele é completamente contrário àquilo que deveria ser para colocar a cidade nos trilhos do progresso. Infelizmente, nos últimos anos, nós temos visto
a carga tributária, a quantidade de impostos, o valor dos impostos serem sucessivamente aumentados. E o cara não se satisfaz em aumentar um só. O IPTU foi aumentado na cidade, o ITBI foi aumentado na cidade, a COSIP, nós temos a COSIP mais cara do Brasil, foi aumentada na cidade, e os ISS, alguns também foram aumentados e elevados no Rio de Janeiro. De tal forma que eu termino essa minha fala, presidente, chamando a atenção para um ponto que vai na contramão disso, que a Prefeitura tem uma oportunidade para, pelo menos parcialmente, se redimir desses aumentos absolutamente abusivos que fez na cidade do Rio de Janeiro. E uma das formas, por exemplo, presidente, de tentar caminhar na direção contrária, de tentar voltar para uma postura mais voltada para a eficiência, voltada para a valorização das empresas, é, por exemplo, se desse prosseguimento ao projeto que tratava do ISS das empresas de tecnologia na região portuária do Rio de Janeiro, porque todos teriam a ganhar. Inúmeras empresas viriam para o Rio de Janeiro, a região portuária ganharia justamente porque hoje, estando vazia, poderia virar um polo de desenvolvimento, um polo de atividade econômica, concentrando justamente uma atividade rica em conhecimento, rica em valor, que é justamente informática e tecnologia da informação. Então, justamente eu deixo aqui registrado, mais uma vez, o meu apelo para que este projeto não deixe de ser encaminhado à Câmara Municipal. Muito obrigado. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dessa sessão, nobre vereador Rocal, senhoras e senhores vereadores, funcionários, presentes a esta sessão, eu tenho o hábito de ouvir, e ouvi com muita atenção a fala do nobre colega Leandro Lira, que me antecedeu, e em diversos pontos eu estou de acordo com a sua fala. Nós ontem celebramos o Dia do Trabalhador. Claro, os nossos parabéns a todos que se dedicam com garra e carinho às suas funções, visando, claro, o bem-estar da sua família e a construção de um Brasil melhor. Por outro lado, indo de encontro ao que foi falado aqui há poucos minutos, o nosso estado do Rio de Janeiro é um dos estados com maior índice de desemprego do Brasil. E hoje no nosso país, lamentavelmente, nós temos 13.400.000 de irmãos desempregados que vivem na incerteza e na expectativa de acesso ao trabalho e que, na verdade, sofrem as consequências de um país rico, mas muito mal administrado, da corrupção, da roubalheira, mas a mensagem que eu só posso mandar para esses irmãos desempregados é que não percam a fé, que não percam a esperança e que jamais abandonem a luta. Mas nós também sabemos que tudo isto vem em função, este desemprego no nosso estado, vem em função da carga tributária que é diferenciada de outros estados.
quantas e quantas empresas que abandonaram o nosso Rio de Janeiro foram para São Paulo ou outros estados, exatamente por esta razão, vereador Leandro Lira. E o que é curioso é que quanto mais se aumentam os impostos, eu vou, de uma forma específica, me dirigir ao município do Rio de Janeiro, pior é a qualidade dos serviços prestados. O aumento abusivo do IPTU, por exemplo, é algo que tem que ser corrigido, sim, senhor presidente. Inaceitável. Nós tivemos casos, não de 100% de aumento, mas de 400%. Então, acho que o projeto que recentemente foi apresentado pelo presidente desta casa, com a coautoria de mais 26 vereadores, eu acho que ele tem que ser aprovado, sim, para que esta casa possa se redimir do erro do passado, quando se aprovou um IPTU totalmente absurdo, um IPTU que isentava, na minha opinião, em muitos casos, situações que não deveriam ser isentas, e a gente tem aí o resultado. A COSIPA, também tão bem colocado anteriormente, teve um aumento absurdo, é a maior do Brasil, e, senhor presidente, ela tem, este ano até agora, 46% de arrecadação em relação a 2018. Claro, proporcionalmente, nos primeiros 3 meses e meio. Acho que o nosso estado, o nosso município, vive toda esta crise, principalmente em função da abusiva carga tributária e da insegurança, claro, que tem que ter um freio e algo precisa acontecer nesta cidade. Então, parabéns a todos os trabalhadores pelo dia de ontem, que todos possam alcançar os seus objetivos. Hoje, senhor presidente, é um dia muito especial para o povo judeu. Nós hoje lembramos Yom HaShoah. Hoje, dia 2 de maio, pelo calendário gregoriano, e 27 de Nissan, pelo calendário hebraico. Lembramos o Holocausto, o genocídio nazista da Segunda Guerra, que assassinou 6 milhões de judeus, entre eles 1,5 milhão de crianças. Mas a data também celebra o heroísmo e resistência da luta de judeus, especialmente no gueto de Varsóvia, após os nazistas levarem para os campos de extermínio, mais especificamente Treblinka, mais de 300 irmãos. Todos foram assassinados. 300 mil irmãos. Todos foram assassinados. Mas os que restaram resolveram reagir, mesmo sabendo que iam morrer. No final da resistência, o gueto foi invadido por 3.000 homens das tropas alemãs, que enfrentaram a coragem de 1.500 partisãs judeus, que resistiram durante 28 dias, lutando com muita coragem, com as suas condições físicas extremamente deficientes, armas muito modestas em relação
a todo aquele aparato do exército alemão nazista. Morreram lutando e com muita dignidade. Em Israel, hoje, é feriado nacional, foi instituído pelo fundador do Estado de Israel, Davi Ben-Gurion. Nós hoje fazemos questão também aqui desta tribuna de lembrar esta data como se faz em Israel e no mundo todo. Em Israel, tudo para por 2 minutos. Todas as atividades param por 2 minutos. É muito bom homenagear para que jamais possa se esquecer. Daí a importância que eu atribuo ao memorial às vítimas do Holocausto, que foi uma iniciativa do meu marido há quase 20 anos atrás, lutando por isto, para que sejam lembradas todas as vítimas, não apenas os judeus. Judeus foram 6 milhões assassinados barbaramente, mas outras minorias tiveram também 5 milhões perseguidos e assassinados. Nós temos que lembrar para que o Holocausto não se repita nunca mais. Por último, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar aqui desta tribuna a Secretaria de Educação do Estado, que realiza hoje um minuto de silêncio em respeito aos 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial e também a todas as vítimas da violência, do preconceito, da segregação, da discriminação. A proposta, ou a ação, melhor dizendo, tem uma referência ao Yom HaShoah, Dia da Memória do Holocausto, e faz parte das atividades do projeto para nunca esquecer e pela valorização da vida, que visa desenvolver atividades de valorização, sim, no âmbito da rede estadual de educação. Eu vou propor, através de um projeto de lei e uma indicação legislativa, que o mesmo possa acontecer no município do Rio de Janeiro. Por esta razão, senhor presidente, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio em homenagem ao assassinato de 6 milhões de judeus em campos de concentração. A presidência acolhe a solicitação de Vossa Excelência. Muito obrigada, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Zico, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos aqui presentes. O que me traz aqui, presidente, vereadores, todos aqui, uma série de problemas que acontecem lá na P5, 1, 2 e 3, né? Lá de Realengo, Santíssimo, Padre Miguel, Senador Camará, Bangu,
Vasconcelos, Campo Grande, né, Rocão? Guaíba, Santa Cruz, a região toda, Guaratiba, perto de Guaratiba, em geral. Que a nossa área está abandonada, está largada. Eu costumo falar lá para os meus amigos que na eleição passada apareceu um monte de gente lá de internet, da internet. Na internet os caras fazem tudo. Os caras brincam de fazer as coisas na internet. Acabou a eleição, passou a eleição, nem na internet eles aparecem. E a gente que mora lá, né, a gente não finge que mora lá, a gente mora lá. Os outros fingem que mora lá. Eles aparecem pela internet. Antigamente eles apareciam até na época da eleição. Hoje não. Hoje eles só aparecem na internet. Só para contar história, para enganar a população. Mas a gente que mora lá mesmo, que vê os problemas, que sabe os problemas que estão acontecendo na nossa região, vou falar aqui da Light, né, uma concessionária, uma bagunça, uma vergonha que eu venho alertando da Light há anos aqui. Lá na região, em Senador Camará, Santíssimo, na Cavalo de Aço, 15 dias sem luz, 20 dias sem luz, na Carobinha, 20, 30 dias sem luz, Vila Kennedy, brincando de estar sem luz. E é área de risco. É área de risco. Área de risco é o cacete que é área de risco. É área de risco nada. Não é nada. Por quê? E outra coisa, essas pessoas não pagam luz. Nós pagamos a luz para essas pessoas. Todo mundo paga a luz para essas pessoas. 17% na conta de luz é para pagar essa luz. É para pagar essa luz. Então, todas essas pessoas estão com a luz paga. E a Light não vai lá e não executa o serviço. E as pessoas, os comerciantes, ficam perdendo tudo por causa de uma concessionária de merda que está aí. E ninguém faz nada. E ninguém faz nada, irmão. Eu já alertava isso lá atrás e agora vai vir o tempo frio e continua essa zona na Zona Oeste. A gente tem que acordar, gente. A gente não tem que só chegar na época da eleição e lá pedir o voto pela internet, não. Né? Tem que ajudar aquele povo, tem que estar lá, não tem que fingir que mora lá, não. Tem que estar lá vendo. Carobinha tem buraco, como eu já falei, cabia um caminhão, agora cabe um vagão de trem. Na Guandu do Sena a mesma coisa, na Guandu a mesma coisa, Sete Riachos a mesma coisa. A Vila Kennedy está abandonada, é buraco, é luz apagada, é uma lixarada só, que Senador Camará a mesma coisa, Santíssimo a mesma coisa. Eu vou para Campo Grande, P5, 1, 2 e 3, Zona Oeste toda. Sabe por que acontece isso? Porque o nego só lembra da Zona Oeste na época da eleição. Fora da eleição ninguém lembra da Zona Oeste. Vamos acordar a população. Vamos ver quem mora na região, quem sofre os problemas da região, porque na hora do problema vocês cobram, na hora do problema o culpado é o Zico. E na hora da solução, vote quem? Vota nos candidatos da internet, que nunca foram lá, que nunca vão lá. Então, gente, o problema que a gente está passando, a gente está alertando, mas a gente vive esse problema. A Light, 10, 15, 20 dias sem ir lá consertar, transformador, tudo velho, tudo obsoleto, porque o melhor vai para outros lugares. O que sobra vai para a Zona Oeste. Gente, eu sei que vocês não estão aguentando mais, mas eu também não estou aguentando mais porque eu moro na região. Eu não finjo que moro na região e vou aí na época da eleição pedir o voto. Então eu queria pedir ajuda a todos. A Zona Oeste está abandonada. Buraco para tudo quanto é lado, lixo para tudo quanto é lado, luz apagada para tudo quanto é lado, a Light uma zona, a SEDAI não tem funcionário, as conservações não têm funcionário, mas volto a falar, o culpado não é a ponta, o culpado não são os funcionários da ponta, o culpado é quem está lá em cima, porque não conhece a região, só conhece a região na hora que precisa da região. Obrigado, gente, um beijo a todos aí, fica com Deus. Queria aproveitar um minutinho aqui, presidente, falar aqui que apresentei um projeto hoje, nessa tarde, de lei denominando o Terreirão do Samba, o nome de Bete Carvalho, em homenagem à saudosa madrinha do samba e diva dos terreiros de samba. Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a todos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos.
cumprimentar o presidente, seus vereadores, demais cidadãos presentes. Bom, ontem foi dia 1º de maio, como a grande maioria sabe. É um dia que foi definido em todo o mundo, praticamente, como sendo o Dia do Trabalhador. A motivação dessa data foi uma greve geral realizada nos Estados Unidos em 1886, cujas reivindicações eram o estabelecimento de uma carga horária para os trabalhadores, o fim do trabalho infantil, a garantia de direitos mínimos para o trabalho das mulheres, enfim, salário básico, digno e decente. Essa foi uma greve reprimida com muita violência e vários trabalhadores, inclusive, foram assassinados. Por esse motivo, foi instituído, inclusive, no Brasil, em 1925, essa data como data referência ao Dia dos Trabalhadores. E aí é preciso que a gente, né, aproveite e faça aqui uma breve reflexão sobre os últimos acontecimentos, aliás, sobre o dia de ontem. Eu, pessoalmente, achei que, diante de tantas perdas que os trabalhadores vêm tendo ao longo dos últimos anos, especialmente, não é? Enfim, as ações que têm sido enviadas ao governo, ao Poder Legislativo, como a própria reforma da Previdência, a reforma trabalhista que já foi aprovada, e uma série de outras reformas que retiram uma série de direitos dos trabalhadores, era de se esperar que ontem nós tivéssemos uma mobilização bastante intensa em repúdio, né, a toda essa situação, e os trabalhadores nas ruas, literalmente, defendendo a garantia de seus direitos. Isso não ocorreu, né? Eu estive presente, pelo menos em uma dessas manifestações, e o que eu pude observar, eu que já venho de longe, que na década de 70, nós tivemos, no auge da ditadura, manifestações muito mais amplas, com uma participação muito maior de trabalhadores do que tivemos ontem. Então, a gente fica tentando entender o que é isso, que fenômeno é esse que se passa no Brasil e, num certo sentido, no mundo, com exceção da França e de alguns outros poucos países. A França, inclusive, onde houve um conflito bastante contundente entre os camisas amarelas e os policiais, né, principalmente em Paris, mas em todas as outras cidades. Poucas foram as manifestações expressivas de trabalhadores, né, e quando o mundo inteiro, especificamente o Brasil, passa por uma fase de, como eu disse, muitas perdas. Bom, tentando entender, então, essa situação, como eu disse, o que eu imagino é que a gente chegou a um momento, né, que, gradativamente, a gente vem perdendo a característica do trabalhador, que o trabalhador tinha até 30, 40 anos atrás, né? Nós vivemos no que se pode chamar do momento da pós-industrial, pós-trabalhismo, no sentido mais específico do termo. Hoje, a relação que o trabalhador tinha, não só com os outros trabalhadores, mas com a própria empresa, ela se modifica, tem se modificado e se modifica cada dia, de tal forma que os trabalhadores, bom, em primeiro lugar, né, disputam com toda a garra, buscando de todas as formas manter seus empregos, né? Isso já estabelece uma competição entre os trabalhadores que rompe com laços de união, rompe com laços de companheirismo, né? E muitas vezes leva com que haja mesmo um processo de competição, de individualização da solução do problema. Por outro lado,
é fato, não é, que a introdução de novos métodos de produção, especialmente a robótica, a inteligência artificial, né, a redução do papel do trabalhador efetivamente na capacidade produtiva, na ação produtiva, a mudança do perfil de consumo, a mudança da própria forma de acumular capital. Hoje, em grande parte, quem tem recurso para aplicar, seja na atividade produtiva ou em qualquer outro tipo de atividade que lhe proporcione retorno dos recursos investidos, na grande maioria das vezes é incentivado muito mais a aplicar no mercado financeiro do que propriamente a fazer um investimento de risco em que a possibilidade de retorno é muito menor do que a taxa média de retorno numa aplicação de risco. Isso tem levado no Brasil especificamente, mas no mundo todo de modo geral, a uma redução da oferta de empregos, uma redução de trabalhos, aumento do desemprego. E há um fenômeno interessante, como eu já comentei aqui, que é o de auto-isolamento, né? O indivíduo, ao invés de buscar na parceria, no companheirismo, na unidade dos seus parceiros trabalhadores, uma forma de enfrentar esses desafios, de encontrar solução, de resistir à ofensiva, né, que é desenvolvida contra os trabalhadores, no sentido de que se tem aquela imagem de que, acabando com garantias e direitos dos trabalhadores, os patrões vão ter mais recursos e, tendo mais recursos, vão investir mais na atividade produtiva e gerar mais emprego. Qualquer análise elementar que a gente venha a fazer sobre o que se passa no Brasil, né, não vamos levar para outros países. Nós verificamos, por exemplo, que após a reforma trabalhista, que reduziu uma série de encargos por parte das empresas, por parte dos empreendedores, dos donos dos meios de produção, não aconteceu o fenômeno de geração de emprego, não aconteceu o fenômeno de redução do desemprego, aumento da empregabilidade. Muito pelo contrário, né, os ganhos obtidos por parte desses empreendedores serviu para que investissem ainda mais no mercado financeiro, enfim, nas bolsas de valores, etc. e tal. Essa reforma da Previdência, ainda que eu diga o tempo inteiro que entendo que tenha que haver reforma, o Brasil precisa passar por várias reformas, inclusive reformas que desburocratizem o papel do Estado, como foi até afirmado aqui pelo vereador Leandro Lira, com quem a gente tem divergências políticas e ideológicas grandes, mas que eu e o meu partido concordamos plenamente. Nós precisamos facilitar a vida de quem quer empreender, né? Acabar com uma série de burocracias, uma série de intervenções desnecessárias que o Estado tem. Há poucos dias eu soube, por exemplo, que para fazer jus a uma eventual herança que eu teria por conta do falecimento de uma tia, etc. e tal, eu tinha que ir ao cartório pagar um valor de R$700 para renovar a minha certidão de casamento. Bom, se em momento nenhum ficou caracterizado o desfazimento, né, do casamento, seja por divórcio, desquite, ou seja lá o que tenha sido, né, por que eu tenho que provar algo que já está confirmado lá há 40 e tantos anos? Então, quer dizer, cria-se burocracia para tudo, para que, através da burocracia, segmentos da sociedade que não produzem absolutamente nada, ganhem dinheiro e criem dificuldades para a atividade produtiva. Nós somos contra isso. Mas eu falava que era contra a reforma da Previdência,
parcialmente, eu diria. Eu acho que se há uma expectativa do tempo de vida de quem trabalhou, de quem trabalha, há uma redução, né, da demografia do país, cada vez menor o número de crianças que nascem, há uma tendência de que, muito em breve, isso já vem acontecendo, o número de trabalhadores, né, que deveriam contribuir para que os aposentados tivessem o mínimo necessário para a sua sobrevivência, vai se tornando cada vez menor, e a tendência a acontecer no país o que, de certa forma, já acontece na prefeitura, que esse ano já experimenta um déficit previsto de 700 milhões de reais no Funprev. O que ocorre é que, no esteio de uma argumentação lógica, o ministro da Economia, que nunca dependeu de salário, provavelmente, sempre foi, né, um economista voltado para o mercado financeiro, né, é um dos grandes responsáveis, inclusive, pela forte intervenção no mercado do Banco Pactual, dos principais sócios. Então, ele enxerga a solução dos problemas econômicos pelo lado do capital financeiro. E é mais do que natural que apresente uma proposta que, ao contrário do que é pregado pelo governo, não traz vantagens a nenhum segmento da sociedade. Para não dizer que não traz vantagem a nenhum segmento da sociedade, só os trabalhadores que percebem um salário mínimo, que já é uma vergonha num país como o nosso, R$ 998, passarão a descontar de 8%, passarão a descontar 7,5%, o que significa algo em torno de R$ 4,50. Todos os outros trabalhadores, todos, sem nenhuma exceção, aumentarão a sua contribuição, chegando em alguns casos, inclusive, a descontarem 22% daquilo que recebem, para ao final, né, terem como salário máximo o teto do INSS, que hoje gira em torno de R$ 5.800. Então, todos, sem exceção, saem perdendo. Saem ganhando, mais uma vez, quem? Né? Saem ganhando, né, os donos dos meios de produção, né, que, inclusive, na proposta do governo, no sistema de capitalização, deixam de descontar a sua cota parte para o sistema previdenciário. Só o trabalhador vai ter que descontar, o patrão deixa de descontar, na vã ilusão de que esses recursos que deixarão de ser descontados serão aplicados em novos empregos, né? O que provavelmente vai acontecer, aprovado a Previdência, que eu espero que não aconteça, pelo menos nos termos que lá estão, nós vamos ter, num primeiro momento, né, um crescimento da Bolsa de Valores, a redução do dólar, algumas mudanças na taxa de juros, mas, objetivamente, isso dura o tempo, né, necessário para justificar a intenção do mercado em acabar com direitos e garantias de trabalhadores e aumentar seus lucros. Muito em breve, se o que predomina é a aplicação no mercado financeiro, né, é o ganho de capital sem atividade produtiva efetiva, o desemprego continuar aumentando, até porque, na medida que os trabalhadores, principalmente os aposentados, diminuem a sua renda, diminuem o consumo, diminuem a atividade comercial, a atividade industrial, e o país, né, vai de encontro, né, ao que produz atividade econômica, né, que é o consumo, especialmente o consumo da grande população. E, por esse motivo, é que eu entendo que a gente deva, né, nesse momento, discutir muito mais profundamente a questão da reforma da Previdência, discutir o conjunto de outras reformas que estão sendo necessárias para o país, como a reforma tributária, por exemplo. Esse é o momento da gente tirar de quem tem muito, não sabe nem o que fazer com tanto que tem, né, a distribuir essas riquezas para que a população possa ter capacidade de compra, gerando, né, atividade comercial, gerando atividade industrial, gerando,
não é? Impostos, permitindo que o Estado tenha maior capacidade de investimento, Para concluir, mais vereador. obras, concluindo. E fazendo com que a roda da economia gire efetivamente em benefício do país. Bom, esse é o comentário que eu gostaria de trazer aqui. Na verdade, eu gostaria de que isso fosse feito em termos de debates, até porque eu vejo, por exemplo, o vereador Leandro Lira defender com toda firmeza a reforma da Previdência do jeito que está, como vejo alguns poucos outros vereadores fazerem isso, e seria interessante que a gente pudesse debater, para que pudesse esclarecer, tanto de um lado quanto de outro, né? E talvez até pudesse chegarmos perto de um denominador comum, né, que atendesse às necessidades de minimizar as perdas que o Estado tem nos seus diversos entes federativos com o sistema previdenciário, mas garantir que o trabalhador não tenha perdas ainda maiores e aumente a sua capacidade de gasto e, portanto, de estímulo ao desenvolvimento econômico do país. Obrigado. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhores vereadores, senhora presidente, senhores servidores da casa, pessoal da imprensa, telespectadores e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria fazer 2 comentários a respeito de 2 fatos diferentes, mas de muita gravidade, que estão acontecendo nesse momento onde o Rio de Janeiro não é Roma, mas está em chamas. Foi publicado ontem, foi publicado na imprensa, uma matéria sobre uma decisão judicial que obriga a Secretaria Municipal de Saúde a contratar os concursados de 2013 que ainda estavam na fila. Essa determinação não é somente para médicos, é para médicos e enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, farmacêuticos, assistentes sociais e outros profissionais da área da saúde. A Secretaria de Saúde informa que já chamou todos os concursados. Na última quarta-feira, houve uma cerimônia lá no centro administrativo, onde tomaram posse 131 médicos do concurso de 2013. Vejam, 6 anos concursados, só foram chamados agora. Mas existem algumas outras pendências. Hoje, a Prefeitura tem um grupo bastante razoável na área da saúde, que são pessoas, profissionais de saúde, contratados de forma temporária, por 2 anos, renovados por mais 2 anos. Esses profissionais, evidentemente, que eles estão preenchendo vagas que eram ocupadas anteriormente por profissionais estatutários. Portanto, é necessário que a Secretaria de Saúde, independente, isso não está, deixando bem claro, esse assunto não está na decisão judicial que mandou contratar todos do concurso 2013. A informação oficial, nós temos que acreditar no que a Secretaria fala em relação a isso, senão ela vai se dar mal com a Justiça, né? A decisão deles, a informação deles é que não há nenhum concursado de 2013 que não tenha sido chamado. Mas existem outros concursos posteriores e existe gente que é concursada, aprovada e que não foi chamada. Então, não é justo, não é correto que nós tenhamos, por exemplo, 989 médicos contratados temporariamente, se existirem esse mesmo número de médicos em concursos posteriores aprovados. Não há melhor caminho do que o concurso público, não há melhor caminho do que o profissional de saúde trabalhando de uma maneira normal, ou seja, da maneira como estatutário. Seria o fim dos problemas que temos hoje com os 25 mil servidores, profissionais de saúde que trabalham em OS. Portanto, era muito importante que a Secretaria de Saúde solucionasse o problema de tanta gente. Você imagina o que são esses 131 médicos que foram chamados agora? Estavam há 6 anos
esperando serem chamados para um concurso público, sabendo que existiam as vagas. Porque a grande preocupação que existia nesse momento é se essas contratações iriam tumultuar a vida da prefeitura em termos da lei de responsabilidade fiscal. Não, porque não são vagas criadas. Essas vagas ocupadas por temporários são vagas de profissionais que se aposentaram. Estatutários se aposentaram, que desistiram, que pediram demissão. O número é muito grande. Se vocês olharem, por exemplo, a situação do Hospital Souza Aguiar, que é um dos tem os profissionais mais antigos do Rio, mais da metade dos profissionais do Souza Aguiar se aposentaram nos últimos 3 anos. Portanto, é muito importante que a Secretaria de Saúde tome essa providência, acabe de vez com esse vínculo empregatício absolutamente inseguro. O sujeito é um contratado temporário, daqui a pouco, se ele não conseguir renovar, ele vai perder o emprego. A melhor maneira é substituir imediatamente esses temporários por concursados. Se não existirem, que se faça um novo concurso. Mas nós não podemos protelar esse sofrimento, porque o melhor caminho, o profissional que vai se adaptar melhor, provavelmente esses temporários, fazendo concursos, não fizeram, serão aprovados. Mas é preciso melhorar a qualidade da relação trabalhista entre a Secretaria de Saúde, a Prefeitura e os profissionais de saúde do Rio de Janeiro, para não ficarmos nesse dilema, que é o segundo assunto que eu quero falar agora. Quando o sujeito não quer ou não consegue espaço para fazer um concurso público, quando ele entra de uma outra maneira, e nós estamos aqui criticando os 25 mil profissionais de saúde que entraram para serem contratados com carteira assinada, terceirizados pelas OS. Eles não têm culpa. Eles estão ali porque não tinha outro caminho. Não teve outro concurso para eles entrarem. Eles, então, fizeram uma prova de seleção, é verdade, um processo seletivo, fizeram. Processo seletivo que tem títulos, processo seletivo que teve algum tipo de prova, se mostraram capacitados a trabalhar na rede pública de saúde. O que acontece? Eles são vínculos absolutamente impossíveis. São vínculos em que a qualquer momento a OS dá um pontapé no traseiro de cada um deles e manda embora quando ela não quer mais. E é isso que está acontecendo agora. O que está acontecendo e o que nós daqui na casa precisamos discutir? A Secretaria de Saúde está fazendo uma modificação no modelo de gestão, lamentavelmente não é tirando as OS, é no modelo de gestão de OS, para um novo modelo de gestão também com OS. Com essa mudança do modelo, a Prefeitura vai refazer 18 contratos que tem hoje com as OS, sejam de clínicas da família, UPAs, SER ou hospitais. Com essa reforma dos contratos, a Prefeitura passa a gerir a maior parte dos serviços que hoje estão na mão das OS. A compra de insumos, os contratos de licitação, todos serão feitos pela Secretaria de Saúde, pela Prefeitura, tirando-se da mão das OS. O que farão as OS recém-contratadas com os novos contratos? Elas tratarão da administração dos recursos humanos e tratarão da gestão daquela unidade de saúde, clínica da família, UPA, SER ou hospital. O que significa isso? Significa que os contratos com as OS serão menores. Só para vocês terem uma noção, hoje a Prefeitura tem um compromisso de gastar do seu orçamento de 5,3 bilhões de reais, a Secretaria de Saúde está alocando para gastar com OS 2 bilhões e 400 milhões, 2 bilhões e 200 milhões de reais. Desses 2 bilhões e 200, 1 bilhão e 400 é para pagar pessoal, sobrando os outros 800 milhões para custeio, para que alguém com esse dinheiro compre material. Esse alguém passa a ser agora a Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, a Prefeitura resolveu trazer para ela, entre aspas, a responsabilidade de comprar os insumos que, segundo ela avalia, correto? As OS não estão sabendo fazer. Então, esta modificação troca o contrato, cria um grave problema. Como fica a mão de obra que trabalha para a OS? Como ficam esses 25 mil profissionais de saúde? O sujeito é contratado pelo IABAS, trabalha numa clínica da família ou trabalha numa UPA.
O Iabas já foi descredenciado, desabilitado. Não vai mais haver contrato com o Iabas. Esses 7 mil profissionais, mais ou menos, trabalham para o Iabas. O que vai acontecer com eles? Eles vão ter que ser contratados por outras OS. E aí vão ter que prestar uma nova prova, um novo processo seletivo que eles já fizeram. Estão em desespero. Hoje eu recebo, desde a semana passada, centenas de mensagens de profissionais de saúde em desespero. O que eles vão fazer? Vão ser mandados embora? Vão receber os atrasados? Porque a experiência da prefeitura com o ES para receber atrasado é assustadora. Os 2.200 servidores profissionais de saúde, que trabalhavam no Hospital de Acari com a Viva Rio, foram demitidos. A Rio Saúde assumiu e a Viva Rio, essa instituição tão digna, tão importante, essa instituição que é chamada instituição padrão, não está pagando vai há quase um ano sem pagar os direitos trabalhistas. Ela que luta tanto pelos direitos humanos de todos. É verdade, ela precisa tratar dos direitos humanos dos seus servidores, porque o Viva Rio não está cumprindo a sua parte. Então, diante dessa situação, nós da Comissão de Saúde, eu e o vereador Manaia, fomos conversar anteontem com a Secretaria de Saúde para saber o que vai acontecer, porque é um desespero completo. Então, resolvemos marcar aqui para esse plenário, dia 20 de maio, uma segunda-feira, às 10 horas da manhã, uma audiência pública, onde esperamos que o plenário, as galerias estejam cheias de profissionais de saúde contratados por OAS, e ali em cima, a Secretaria de Saúde, com todo o seu staff, estará apresentando o que eles pensam em fazer. E logo após uma apresentação rápida deles, as pessoas que estarão aqui presentes estarão cobrando e esclarecendo as suas dúvidas junto à Secretaria de Saúde. É muito importante, aqueles que estiverem ouvindo essa nossa informação, compartilhem essa informação nas suas redes sociais, com os profissionais, para que estejam aqui presentes. Nós não temos vagas demais aqui, não chegam a 200 lugares normalmente, 250 lugares aqui. Esperamos que estejam cheios, que tenhamos calma para discutir essa situação gravíssima, que é o resultado dessa loucura que foi colocar metade da prefeitura sob o comando de organizações sociais. Isso é um erro cometido pelo governo Eduardo Paes, lamentavelmente não resolvido pelo governo Crivella. Eu espero, então, que todos estejam atentos e que todos estejam aqui no dia 20 às 10 horas para discutirmos o futuro desses 25 mil profissionais de saúde. Muito obrigado, senhor. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu vim aqui ocupar a tribuna da Câmara Municipal para anunciar mais uma vez que no próximo sábado estaremos realizando a Marcha da Maconha de 2019, com concentração a partir das 14h20 no Jardim de Alá e a caminhada começando às 4h20 em direção ao Arpoador. Mais uma vez, cumprimos a Constituição, avisamos as autoridades da realização da nossa marcha, estaremos reunidos pacificamente e sem a utilização de armas, como prevê o artigo 5º da Constituição Federal. A Marcha da Maconha é uma manifestação legítima que foi sancionada, inclusive, por 2 julgamentos unânimes no Supremo Tribunal Federal. Tanto o julgamento de uma ADIM como o julgamento de uma ADPF, pedindo ao Supremo que proibisse a repressão à Marcha da Maconha, foi acolhida, as duas foram acolhidas por unanimidade ainda em 2011. Por que precisamos defender a legalização da maconha? Nossa cidade vem sofrendo a cada dia com essa suposta guerra às drogas. Uma guerra que não consegue realizar
os seus efeitos divulgados, a proibição não funciona. A proibição não funciona no Brasil, não funciona nos Estados Unidos, não funciona na Noruega, na Dinamarca, na China, em Cuba. A repressão às drogas é um fracasso internacional. E a proibição, além de não funcionar, ela provoca violência, provoca corrupção, ela cria um mercado fora de controle, que causa ainda mais danos à saúde das pessoas. A proibição dificulta a pesquisa científica da utilização medicinal ou terapêutica das substâncias proibidas. A proibição impede a utilização da maconha e de outras substâncias pela indústria. A maconha, como se sabe, há milhares de anos fornece fibras para a humanidade de qualidade superior, inclusive a fibra do algodão. E com uma utilidade bastante diversa. O Henry Ford, o fundador da Ford, né, de uma das maiores montadoras de automóveis do mundo, antes da proibição da maconha nos Estados Unidos, chegou a fazer um automóvel 100% fabricado com maconha. A lataria, os pneus, né, a borracha dos encostos, até o combustível era feito de maconha. E a proibição impede, né, as pesquisas para o uso industrial da maconha e de outras substâncias. Recentemente, no Canadá, foi lançado um avião 100% fabricado com maconha. Todas as peças do avião fabricadas com maconha, inclusive o combustível também para esse avião. A proibição da maconha, para surpresa de muitas pessoas, teve início aqui, na cidade do Rio de Janeiro. O Código de Posturas Municipais de 1830 é a primeira lei conhecida no mundo que proíbe a maconha. E ela dá uma pista do que estava por trás da proibição da maconha. Porque o Código de Posturas Municipais de 1830 fala: é proibido aos escravos e outras pessoas. O pito do pango. Era um processo de criminalização da cultura negra, que se intensificou a partir da proclamação da República. Em 1888, quando houve a abolição da escravidão no Brasil, o Império não cumpriu a agenda dos abolicionistas, porque os abolicionistas, eles não queriam apenas a libertação dos escravos. Os abolicionistas lutavam para que as fazendas onde havia escravidão fossem confiscadas e entregues aos escravos, tanto a título de indenização, como para dar condições de sobrevivência a essas pessoas na situação de ex-escravos. Mas o Império não quis indenizar os escravos. Ao contrário, a intenção do Império era indenizar os donos de escravos pelo prejuízo. Como o Império caiu em 1889, ninguém foi indenizado. Mas qual foi a opção concreta que restou aos ex-escravos? Ou eles permaneciam nas fazendas e, na prática, continuavam a viver como escravos, ou eles migravam para as cidades. E foi isso que muitos ex-escravos fizeram no Brasil. E isso aterrorizou a República Oligárquica que acabava de se implantar no Brasil. Essa República Oligárquica produziu, inclusive, algo inusitado, porque a Constituição da República é de 1892, mas o Código Penal da República é de 1890. A nossa República nasceu primeiro com o Código Penal, depois com a Constituição. E um dos principais objetivos desse Código Penal era criminalizar para tentar controlar essa população de ex-escravos que vinha para as grandes cidades. Então a proibição da maconha foi nacionalizada, mas também foi proibido o candomblé, a umbanda, a capoeira, o samba, o maracatu, o zungu. Vários traços da cultura negra foram criminalizados pelo Código Penal de 1890. Então aquela república nascente no Brasil se utilizou de uma tecnologia inventada ainda no Império
para perseguir os negros. Que tecnologia é essa? A criminalização da cultura dos negros. Ao longo do século XX, o racismo, a eugenia, foram sendo, pelo menos oficialmente, colocados de lado pelas sociedades, e os vários traços da cultura negra, então criminalizados, começaram a ser descriminalizados, menos a proibição da maconha. A proibição da maconha continua até hoje a ser um instrumento de criminalização e de massacre da juventude negra e pobre do nosso país. A grande maioria dos traficantes presos no Brasil, mais de 60%, é muito provável que sejam simplesmente usuários de drogas que não tiveram acesso à defesa, que não tiveram direito a se defender. Pesquisas publicadas já mostraram que a maioria dos presos por tráfico de drogas no Brasil foram presos desarmados a partir de um encontro eventual com a polícia e portando menos de 5 gramas de maconha. A legalização da maconha não é o fim da guerra às drogas. Nós vamos ter que continuar a lutar pela mudança da política de drogas. Mas a legalização da maconha é um passo importantíssimo, ainda mais num país que não pode mais conviver com a realidade de jovens não violentos serem trancafiados em presídios para serem transformados em jovens violentos. A maconha, ela muitas vezes é acusada de ser a porta de entrada para outras drogas, o que não tem nenhuma base científica, não é comprovada por nenhuma pesquisa no mundo. Mas na realidade brasileira hoje, a maconha tem sido a porta de entrada para os presídios, a porta de entrada para um processo de embrutecimento daqueles mais pobres que caem como vítimas dessa guerra às drogas. Por isso, porque nós queremos criar uma cultura de paz no nosso país, nesse sábado, mais uma vez, nós vamos marchar pela legalização da maconha. E o slogan da Marcha da Maconha desse ano é: contra o abate nas favelas. Legaliza já, com o Supremo, com tudo. A Marcha da Maconha vem dialogar com a população do Rio de Janeiro, dizendo que a proposta hoje, que a política hoje implementada pelo governador Witzel é uma política que retoma as piores práticas de extermínio da população jovem negra das favelas cariocas, e não é à toa que os números de homicídios, de mortes provocadas pela Polícia Militar subiram nos primeiros meses de governo do Wilson Witzel. Ao invés do governador ficar enxugando gelo, provocando morte, provocando prisão, destruição, nós apresentamos uma alternativa que passa inicialmente pela legalização da maconha. Vamos juntos pela legalização, contra a violência. Vamos juntos pela paz. A próxima oradora inscrita é a senhora vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhoras vereadoras e vereadores, funcionários, mais uma vez eu volto a esta tribuna. E se na minha fala anterior eu terminei pedindo 1 minuto de silêncio para os 6 milhões de judeus vítimas do Holocausto nazista, até porque hoje é um dia especial, é o dia do Yom Shoah, que em Israel é um feriado nacional, e o país, num determinado momento, ligam-se as sirenes e ele para por 2 minutos, mas para literalmente, não se faz absolutamente nada. Quando terminei de falar, logo em seguida me ligou uma amiga, me parabenizando pela iniciativa
e o vereador Renato Cinco terminou falando em paz. Então, essa amiga me disse o seguinte: Tereza, da próxima vez, faça também, peça um minuto de silêncio pela paz, porque todos os dias a violência é tão grande na nossa cidade. E ela, até chorosa, me relatava que um amigo, por acaso, eu acho que é parente também de um amigo meu, porque o sobrenome dele é Hatz, Milton Hatz, muito meu amigo, e esse rapaz, professor de jiu-jitsu, fazia inclusive um trabalho social muito bonito lá na região dele, em Petrópolis, dando aulas para crianças e adolescentes carentes. Ele foi barbaramente assassinado anteontem, no Recreio dos Bandeirantes, quando uma jovem que o acompanhava foi vítima da violência de um sujeito que se aproximou dela. Ele imediatamente reagiu, mas já veio um segundo, o esfaqueou e ele acabou indo a óbito. Então, essas cenas que nós vivemos todo dia na nossa cidade, e como essa senhora dizia, vamos rezar e peçam sempre minutos de silêncio para que haja paz no nosso município, na nossa cidade. É realmente uma realidade muito cruel o que acontece hoje. E, somado a isso, ontem, Dia do Trabalhador, nós não temos muito para comemorar, quando temos 13.400.000 desempregados no nosso Brasil. E o estado do Rio de Janeiro é o estado que aparece na frente dessa situação que é tão dramática para um chefe de família não poder trabalhar, não poder levar para casa o sustento da sua família. Então, eu voltei a essa tribuna porque me parece, acho que hoje a nossa sessão ao vivo, e a senhora me assistiu falando e me telefonou. Então, estou aqui da tribuna, ela deve estar me ouvindo, dizendo que nós assumimos esse compromisso com ela. Também ainda, senhora presidente, fazer aqui dar aqui uma palavra em relação a uma situação que também significa vida, que são as nossas árvores, que é o nosso meio ambiente na cidade. O que está acontecendo com as árvores no nosso município? Basta uma ventania, uma chuva mais forte e o número de árvores que caem na cidade é absurdo. É absurdo, sim, senhora presidente. Em outras épocas, e épocas recentes, eu não vou nem dizer que este é um problema da atual gestão. Eu acho que isto já vem se repetindo há algum tempo, mas agora de uma forma mais acelerada. Nós víamos temporais, chuvas fortes, ventanias, mas raramente caiu uma árvore. Agora são, às vezes numa rua caem 3 árvores de uma vez só. Eu atribuo isto à falta de preparo dos podadores de árvores, que a partir do momento que saiu a competência, a responsabilidade da Fundação Parques e Jardins e passou para a Conlurb, eu acho que essas pessoas não estavam capacitadas e o que nós vemos hoje é dramático na nossa cidade. E o tempo que demora a prefeitura para retirar essas árvores. Tem uma árvore que é aí daqui no passeio, hoje ainda não passei por lá, mas ontem passei, já está lá
acho que há mais de uma semana. Então, acho que nós temos que ter todo um cuidado com o nosso meio ambiente, porque o verde, as árvores, como eu disse, são vida. E todas essas tragédias que nós temos visto acontecer, não somente no Brasil, mas em outros países também, é falta de cuidado com o meio ambiente. É que, infelizmente, o homem está mais preocupado em ficar cada vez mais rico do que se proteger. Porque quando ele protege o meio ambiente, ele está se protegendo. Muito obrigada, senhora presidente. Eu gosto muito de vê-la aí, sentada nessa cadeira presidindo. Mulher na presidência. Obrigada, vereadora Tereza Berg, pelas palavras. É sempre bom ter uma mulher nessa presidência. Na mesa, na verdade, né? Na mesa. E eu quero parabenizar, aproveitando aqui, a Lerge, porque colocou também uma mulher na mesa. Geralmente, na última legislatura, sempre, quer dizer, na última legislatura nós tivemos apenas homens. E agora a Assembleia Legislativa, nesse processo aí de renovação, acabou colocando também uma mulher. Bom, para dar prosseguimento, o próximo orador inscrito, convido o vereador Raimon, que dispõe de 9 minutos. Senhora presidenta, senhores vereadores e vereadoras, nós aproveitamos esse momento aqui para nos dirigir à memória e para falar sobre esta grande militante da música brasileira, maiormente o samba, e dessa grande militante política de esquerda, a querida Bete Carvalho. O nosso mandato, desde sempre comprometido com o direito à educação e à cultura, direito universal, anuncia que dará o nome de Bete Carvalho à lei que aprovamos nesta casa. Batizaremos e tentaremos fazer que isso se popularize. Daremos a lei que aprovamos nesta casa na última terça-feira, dia 30, dia do falecimento de Bete Carvalho, lei essa que institui o ensino de música nas escolas, inclusive em suas expressões populares e múltiplas. Bete, além de uma das maiores cantoras do país, madrinha do samba, foi também uma voz ativa, desde sempre em defesa das mesmas causas e da justiça social. No velório, a filha única, Luana Carvalho, simbolizou essa luta ao colocar, junto ao corpo da mãe, o título de eleitor da artista, reafirmando assim o compromisso que Bete sempre teve, tanto em relação à música, como à construção de um país mais justo, fraterno, solidário e que incluísse todas as pessoas. Mulher, sambista, ativista, Elizabeth Santos Leal de Carvalho, a Bete Carvalho, aprendeu esses compromissos no berço. Filha do advogado João Francisco e da pianista Maria Nair, irmã da também cantora e militante política Vânia Santos Leal de Carvalho, o contato com a música sempre foi incentivado na família. Já a avó, Dona Ressu, tocava bandolim e violão. A política também. Em 1964, o pai de Bete, militante de esquerda, foi cassado pelo golpe civil-militar empresarial de 1964. Para segurar a barra, Bete passou a dar aulas de violão para turmas de 40 alunos. Na música, fez opção pelo samba e foi beber na fonte, nas rodas de chão, nas quadras das escolas de samba, nos encontros de fundo de quintal, nos blocos e cordões de carnaval, em tudo que era canto. Foi onde o povo do samba estava, entre jovens e velhos, de veteranos aos mais anônimos. Resgatou nomes como Cartola, Nelson Cavaquinho,
lançou novatos como Zeca Pagodinho, Almir Guineto, Sombrinha, Arlindo Cruz, Luiz Carlos da Vila e Jorge Aragão. Trouxe também um novo som para o samba, incluindo instrumentos como o banjo com afinação de cavaquinho, o tantã e o repique de mão, que ela descobriu nas rodas do Cacique de Ramos. Mesmo internada, mantinha essa busca. A jovem, extraordinária cantora Marina Iris registrou em suas redes sociais que ainda na semana passada recebeu uma ligação de Beth, pedindo que ela tocasse em sua festa de aniversário no dia 5 de maio, domingo próximo. Queria o samba da Mangueira de 2019, queria Marina e Manuela Oiticica, a Manu da Cuíca, na sua festa. Na música, Beth Carvalho correu o mundo, foi a Marte, mas sempre com os pés firmes no chão dos quintais. E essa íntima ligação com seu povo é que pulsou a cada instante da despedida de Beth Carvalho na quadra do seu time do coração, do nosso time de coração, o Botafogo Futebol Clube. Foi um verdadeiro gurufim, daqueles antigos, das casas da roça. Para quem não sabe, gurufim é um ritual fúnebre, muito respeitado no universo do samba, em que as pessoas cantam e dançam para homenagear o morto. Tem um sentido democrático, agregador, acolhedor e gentil, que Beth Carvalho sempre defendeu, desde as campanhas em favor da anistia, da democratização, das diretas já, a luta ombro a ombro com Leonel Brizola, como militante e vice-presidente de honra do PDT. E que Beth continuou levantando nas campanhas eleitorais em favor de Lula, Dilma Rousseff e Fernando Haddad, contra o golpe e seus retrocessos, contra todo e qualquer ataque a direitos, por Lula livre. Como disse ontem a também cantora e sambista Tereza Cristina, Beth Carvalho foi uma artista presente, presente nas rodas de samba, presente nos estúdios de gravação, nos estádios de futebol, nos palcos, nas ruas, em Marte, na luta contra o autoritarismo. Beth sempre teve lado ao lado do povo. O nosso mandato lamenta essa imensa perda física, mas sabe que Beth Carvalho é madeira, permanece. Esperamos que a nossa homenagem, ao batizar a lei da música nas escolas, aprovada no dia do falecimento de Beth Carvalho, como lei Beth Carvalho, contribua para levar o nome e o exemplo dessa artista para as futuras gerações, em um movimento vivo e ativo. Beth Carvalho, presente. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Felipe Michel, que dispõe de 20 minutos. Não estando presente, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o senhor vereador Babá, que dispõe de 20 minutos. Não, senhor Breno, não usarei os 20 minutos, até para dar oportunidade a outros vereadores que queiram se pronunciar. Tá certo? Que nós inicialmente queríamos pedir, como tem poucos vereadores aqui, eu acho que é melhor quando começar a sessão, e não sei se já pediram antes de chegar, 1 minuto de silêncio para Beth Carvalho, mas eu, na terça já foi pedido. Mas está certo. Uma grande figura, sambista, tudo que foi falado pelo vereador Raymond há pouco. Mas o que nós queremos colocar aqui, da situação que nós estamos atravessando no país, é uma situação muito grave. Se nós sairmos agora daqui da Câmara e atravessarmos aí a Cinelândia, o que é que vamos nos deparar? Final de semana amplia mais e mais.
a quantidade de moradores de rua abandonados à sua própria sorte. Muitos, há um certo tempo atrás, ainda tinham emprego, mas ao perder emprego e não ter alternativa de vida, acabam indo morar na rua. E isso é um processo de degradação humana muito forte. Quando se vê a ampliação do número de desempregados no país, já passam dos 13,5 milhões de desempregados, isso aqueles que são sinalizados, porque esse número é maior, porque a miséria humana é maior. Isso, de norte a sul do país, a situação só se agrava. E aí tem frutos das políticas econômicas que vêm sendo implementada, já falei aqui e repito, desde os governos de Collor, de Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora do Bolsonaro. E por trás disso tudo, existe um sistema financeiro da qual Paulo Guedes é um banqueiro que está ali para lutar pelos interesses dos banqueiros, obviamente. E por isso quer implementar o processo de capitalização. Mas a classe trabalhadora começa a dar a resposta e começa a entender o que é esta reforma, que beneficia os ricos, os banqueiros, e ataca os interesses dos trabalhadores. É uma situação muito grave. A capitalização, repito mais uma vez aqui, isso foi implementado no Chile, da ditadura de Pinochet, pelos conhecidos Chicago Boys, não é certo? Da qual Paulo Guedes é um dos alunos desses Chicago Boys. E estava no Chile, quando foi implementada esse processo de capitalização da previdência dos trabalhadores chilenos. E o resultado disso é gravíssimo. Passado mais de 20 anos, os trabalhadores, ao verem a sua aposentadoria, vão detectar o quê? Que 90% dos aposentados chilenos hoje recebem menos que meio salário mínimo. E há um índice muito grande de suicídio entre os aposentados, fruto desta mesma política que o banqueiro Paulo Guedes quer implementar aqui no país, que obviamente não só para beneficiar o seu banco, que é um banco de investimento de papéis, não é para pegar dinheiro para investir numa indústria, numa pequena empresa, não. É só para mexer com papéis, pegar este dinheiro, sabem para quê? Para remeter para o exterior, inclusive em bancos ligados a eles, e que isso só traz desgraça ao nosso país. Vocês ainda vão ter a oportunidade de ver aqui, numa entrevista do atual presidente Bolsonaro, na época do governo de FHC, quando foi implementado o Plano Real. Porque na época do FHC, quando foi implementado o Plano Real, o processo de privatização, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que provocou todos esses desastres, em Brumadinho agora, o mais recente, mas outros. Essa empresa foi entregue na mão do capital internacional por 3 bilhões e 300 milhões. Eu sou originário do estado do Pará, na época era deputado estadual, e o patrimônio da Vale é brutal. Na época, era avaliado em 3 trilhões de dólares, não era de real.
3 trilhões de dólares. E foi vendida por 3 bilhões e 500 milhões. Toda a privatização que o FHC fez, privatizando 70% das nossas empresas estatais, ele arrecadou 100 bilhões de reais. É isso. Só que em 8 anos do seu governo, e na época a propaganda qual era? Que o dinheiro das privatizações era para ser aplicado na saúde, na educação, no saneamento. Grande mentira. Porque em 8 anos do governo FHC, foi pago aos banqueiros 600 bilhões de reais. 400 bilhões de juros, 200 bilhões de amortização. Só que a dívida, que era 89 bilhões quando começou o seu governo, mesmo pagando 600 bilhões, ela terminou em 640 bilhões. E foi quando assumiu o governo Lula, que eu, com Elis Helena, Luciana e João Fontes, fomos expulsos do PT em 2003, porque nós votamos contra a reforma da Previdência de Lula. E a Heloísa Helena votou contra a indicação de Lula para a presidência do Senado, que era José Sarney. E também não votou em Henrique Meirelles para a presidência do Banco Central. O Henrique Meirelles veio do Banco Boston, da presidência do Banco Boston, diretamente para a presidência do Banco Central. É a raposa para tomar conta do galinheiro. Justamente para colocar o país, continuar, na verdade, o país a serviço dos banqueiros. Ao invés de declarar a moratória, como nós sempre defendemos, suspender o pagamento dos juros de amortização para poder investir na saúde, na educação, no saneamento básico, na cultura, mas não. E aí o que acontece? Em 8 anos do governo Lula, ele pegou a dívida de 640 bilhões, pagou em 8 anos 2 trilhões e 300 bilhões de reais de juros e amortização. E a dívida, aí dá de se pensar, acabou, não é? Já que ele pegou em 640, mas não. Pagou 2 trilhões e 300 e a dívida que era de 640 terminou em 2 trilhões e 200 bilhões. Os banqueiros assumiram este processo. No primeiro ano do governo, o último ano do governo do Lula foi 650 bilhões em um ano. 1 bilhão e 700 ao dia. E um dos programas importantes do governo Lula, que era o Bolsa Família, que setores da classe média sempre criticaram, pois bem, naquele ano, para 13 milhões e meio de famílias, um programa importante, foi gasto 12 bilhões de reais, naquele ano de 2010. Só que os banqueiros, naquele mesmo ano, receberam por dia 1 bilhão e 700 milhões. O que significa isso? Significa que os 12 bilhões gastos para 13 milhões e meio de família, um programa tão importante, não foi mais do que 6 dias e algumas horas do juro e amortização pago aos banqueiros. É isso. Aí já no primeiro ano do governo da Dilma, saltou para 708 bilhões. O vice Temer. No ano seguinte, 758. E isso vem num crescente. Aí depois o Temer, com o processo do impeachment, assumiu o governo e dá um exemplo a vocês. O Temer pagou, tá certo? Em um ano, né? Um ano de governo dele, né? Ele pagou, parece conta de mentiroso, mas é verdadeira, 1 trilhão
365 bilhões no último ano do governo dele, o que dá um valor equivalente a 3 bilhões, certo? E 90 milhões ao dia aos banqueiros. Não sei se vocês se lembram, mas o Pezão, que hoje está lá, num duplex na cadeia, Pezão tomou emprestado do governo do Temer 2 bilhões e 900 milhões. O que é que ele colocou como garantia? A SEDAI, que é o maior patrimônio que esse Estado tem. O maior patrimônio que esse Estado tem. Vocês sabem quanto está avaliada a SEDAI? 3 bilhões e 300 milhões. Praticamente um dia de juros aos banqueiros. É esse processo. Felizmente, teve uma juíza que ainda impediu até o momento o leilão da SEDAI. Mas é praticamente um dia de juros aos banqueiros. Não é certo? E aí vem agora o governo Bolsonaro, todo arrogante, dizer que tem que fazer a reforma da Previdência, que quando ele estava no governo FHC, ele deu uma entrevista, que eu ainda vou mostrar a vocês, se colocando contra a reforma da Previdência, dizendo que isso era um ataque aos interesses dos trabalhadores. É verdade, ele estava falando a verdade naquele momento. Só que ao assumir o governo, aí ele pegou um banqueiro, esse verdadeiramente dono de banco, o Paulo Guedes, herdeiro lá do Chile, para vir aplicar a reforma da Previdência no Brasil. Agora ele é favorável à reforma da Previdência. Aí o Paulo Guedes diz o quê? Aplicada esta reforma, nós vamos economizar em 10 anos, vejam bem, em 10 anos, o Paulo Guedes diz que o Brasil vai economizar em 10 anos R$1 trilhão. Pois bem, nesse ano de 2019, já votado no Congresso anterior, quando o Temer, o corrupto Temer, que vai ter que voltar para a cadeia, o corrupto Temer, na verdade, já com o Congresso Nacional nas suas mãos, votou o orçamento para 2019. Sabem quanto está destinado este ano de 2019 para juros e amortização da dívida? Em um ano. R$1 trilhão e 500 bilhões de reais. E essa dívida ela já está caminhando para ser um total de 6 trilhões, que ela não para de crescer, mesmo pagando toda essa quantia. Então, o que acontece, e que nós vimos o desastre há pouco no Rio de Janeiro, da falta de investimento em saneamento, pois bem, aí você vai ver, como no ano passado foi 45% para juros e amortização da dívida, 3,9% para a saúde, esse caos que nós vivemos na saúde, 3,7% para a educação. Sabem quanto foi para saneamento básico no ano passado? 0,01%. E ainda tem gente que roubou desse dinheiro. Mas é 0,01%. Como? E aí a população do Rio de Janeiro pagou fortemente. Agora, em fevereiro e agora, ultimamente, com essas chuvas que aconteceram, e agora há pouco, com a ventania que deu, mas principalmente nas grandes enchentes dessas chuvas, não é certo? Esse processo significa o quê? Falta de investimento em saneamento básico. E a falta de investimento em saneamento básico é doença na veia. Porque se você não tem um saneamento básico, a população vai ter que procurar os postos de saúde, que aí o Crivella vem e corta dinheiro dos postos de saúde, demitindo
pessoas que estão ali, terceirizadas, obviamente, em projetos importantes, dentro dos postos de saúde. O que faz o Crivella? Demite. Isso aí só provoca o caos nesse país. E não adianta vir o governador agora, o bolsonarista Witzel, né? Totalmente desconhecido, e brincar de polícia. Não sei se já viram as fotos dele. Fazendo flexões junto com a polícia, mandando a polícia subir de helicóptero para atirar na cabecinha, pouco se preocupando se aquelas balas atingem a população, como foi o caso dos soldados do Exército, que foram 80 tiros para matar aquele músico e o coitado do catador de lixo, que foi ajudar a família que morreu naquilo ali. Aí agora vem o comando do Exército dizer o quê? Que eles têm que ser soltos. Essa situação é muito grave. É muito grave. Porque a falta de investimento em educação, os CIEPs que foram destruídos, que o Brizola, Darcy Ribeiro criaram, foram destruídos. Porque ali sim, você poderia manter a criança desde manhã cedo, tomando café da manhã, estudando, merendando, almoçando, e à tarde ficando para fazer esporte, lazer, e no final da tarde sair jantado para casa, para evitar o que acontece hoje, onde as mães dessas crianças, muitas delas que moram na Baixada Fluminense, ou na Zona Oeste, mas trabalham em Copacabana, Ipanema, como empregadas domésticas, não é certo? E quando chega, passa o dia inteiro fora, e a criançada, no máximo, tem 4 horas ali na escola. E quando muito, come um almoço que está virando merenda, não é certo? E a mãe passa o dia inteiro, as crianças ficam soltas. Na verdade, já concluirei dizendo, solta ao léu. E por isso mesmo mostra claramente que essas políticas não resolvem. Por isso nós defendemos a suspensão do pagamento da dívida, a auditoria, e pegar esse dinheiro que vai para os banqueiros para investir em saúde, educação, saneamento básico, cultura, esporte. Isso sim estaria sendo bem aplicado o dinheiro da população. E agradeço aqui, Excelência, porque completou o horário, mas nós continuaremos lutando por essa bandeira. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 1066 de 2019, do vereador professor Célio Luparelli, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Fagner Jorge Sandes de Almeida. O senhor de vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem. Requerimento número 1068 de 2019, da vereadora Verônica Costa, que requer à mesa diretora o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à cantora e compositora Tineri Verônica Fargdon, pelos relevantes serviços prestados em prol da música nacional e internacional. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1069 de 2019, do senhor vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que, logo após o prolongamento, eu passo a Vossa Excelência. Pela ordem. Presidente, pediria... Não, eu estou no prolongamento. Após o prolongamento, eu passo. Desculpa. Obrigada. A concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto a Marcos Antônio Ladeira da Costa, pelos relevantes serviços prestados em prol da sociedade civil carioca. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1070, de 2019, do vereador Luiz Carlos Ramos Filho,
que concede o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Fernando da Costa Ferreira, pelos relevantes serviços prestados em prol da sociedade civil carioca. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1071 de 2019, do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que requer à mesa diretora a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Anderson Laudario dos Santos, pelos relevantes serviços prestados à sociedade civil carioca. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1072 de 2019 do vereador Felipe Michel, que requer à mesa diretora a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao atleta Juan Silveira dos Santos. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1074 de 2019 do senhor vereador Leonel Brizola, que requer à mesa diretora a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Sergei Lavron, ministro dos Negócios Estrangeiros da Federação da Rússia, pelos relevantes serviços prestados em prol da sociedade. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1075 de 2019, da vereadora Fátima da Solidariedade, que requer à mesa diretora a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao tenente-coronel José Wallace Jardim da Silva, comandante do grupamento de bombeiros da Ilha do Governador. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Foi Elitusalém. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, o vereador Major Elitusalém. Ele passou pela ordem. Passou primeiro para o vereador. Concedendo, então, a vez, o vereador César Maia. Pela ordem. No dia 30 de abril, a revista Piauí publicou uma matéria, Um Rio de Portas Fechadas. O último a sair da crise, Estado é o que mais fecha lojas em todo o país. Eu pediria a Vossa Excelência para dar como lido e transcrever no Diário Oficial. Obrigada. A presidência... Pela ordem, presidente. A presidência acolhe a solicitação do vereador César Maia. Pela ordem do vereador Major Elitusalém. Senhora presidente, vamos lá. Mortes por fuzilamento, 5.621. Assassinados extrajudicialmente, 1.163. Presos políticos mortos, 1.081. Guerrilheiros que lutaram contra o regime de Fidel Castro, 1.258. Soldados cubanos mortos em missão no exterior, 14.160. Mortos ou desaparecidos em tentativa de fuga do país, 77.824. Civis mortos em ataques químicos em Mavinga, Angola, 5.000. Guerrilheiros da UNITA mortos em combate contra tropas cubanas, 9.380. 115.127 pessoas morreram na ditadura cubana, uma narcoditadura cubana. Eu pergunto, 115 mil mortos, vale a comemoração disso, senhores parlamentares? Quem, em sã consciência, pode comemorar a morte de 115 mil pessoas? Que tipo de política está sendo feita, senhora presidente, nessa casa? Uma casa do povo, onde se comemora a morte de pessoas inocentes. Não obstante a sanguinária ditadura cubana, hoje vemos um genocídio na Venezuela, apoiado pela esquerda brasileira. Vou até trazer a reflexão do debate, da democracia. Isso não é motivo de comemoração, mas foi comemorado nessa casa na sexta-feira. Não bastando isso, senhora presidente, a casa, ao invés de receber o povo, porque isso aqui é uma casa do povo, seja de esquerda, seja de direita,
quem mantém os pilares dessa casa de pé é o imposto que o povo paga. Logo, isso aqui é uma casa do povo. A segurança legislativa, a polícia legislativa, que nós todo dia apoiamos e fazemos voto para que seja fortalecida, ela não pode agir. Ela não pode agir, senhora presidente, como uma Gestapo. A polícia legislativa não pode agir como uma polícia política. A polícia legislativa não pode se posicionar a favor de tal ou qual grupo. Isso é inaceitável. Vossa Excelência. Se queremos democracia, temos que permitir 3 minutos, debate. senhora presidente. Já passaram 3 minutos. Meninas de 50 quilos foram agredidas nessa O discurso casa. se faça no grande expediente. Não adianta tentar esvaziar minha fala, vereador. Isso é ditadura. Isso é ditadura. Quem foram aquelas pessoas que agrediram as meninas aqui? Para concluir, vereador. A segurança da casa nós conhecemos. Eu quero saber quem são aquelas pessoas e vou pedir uma apuração. Não são vocês que combatem a milícia? Então não pode ter milícia nessa casa. Trabalhando para o pessoal. Obrigado. Verificação de quórum. Solicitado pelo vereador Major de Tuzalém, verificação de quórum. Solicito aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. 2, 3, 4. Primeira bancada, 5 senhores vereadores. Segunda bancada. Não, contou. Segunda bancada. 3 senhores vereadores. 4 senhores vereadores. Terceira bancada. Terceira bancada. Eliseu acabou de entrar. Um senhor vereador. Quarta bancada. Dois senhores vereadores. Mesa 1. Mesa 1. Ah, sim, 2 senhores vereadores. 15 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar e nem para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária. Para a próxima terça-feira, às 14 horas, está encerrada a sessão.